Olá, meus queridos e queridas, Sérgio Silva aqui falando, e hoje eu quero ter uma conversa direta com você. Porque eu lembrei de você que me assiste nessa semana. Eu vi um anúncio assim na internet: psicoterapia online, gratuita, 24 horas por dia. Melhor notícia não tem. Mas quando a notícia é boa demais, você sabe, né? O grande popular, o santo desconfia. E eu fui, me inscrevi, conheci um pouco ali. Gostaria de falar, aproveitar esse momento nosso aqui para falar um pouco sobre psicoterapia online e sobre gratuidade. Eu sou Sérgio Silva, sou psicólogo com mestrado em psicologia da educação, algumas pós-graduações. Já faz um tempo que eu estudo psicologia e faz um tempo também que eu estou na internet. Até mesmo antes de possibilitar atendimentos online, depois da portaria 11 de 2018, que passou a valer ali no final de 2018, novembro de 2018, eu já atendia online com aconselhamento terapêutico, que era a questão do que era regulamentado. Existia uma série de regras, o cadastro EPSI, junto ao Conselho Federal de Psicologia, mas desde aquela época eu já estava ali engatinhando na internet. Agora, sobre gratuidade, antes de falar sobre psicoterapia, eu queria falar sobre gratuidade. Muita gente confunde voluntariado com gratuidade. Gratuito é aquilo que não tem valor, que não tem custo. Não necessariamente valor, mas custo. Então eu tenho aquilo gratuitamente. Voluntariado é quando eu tenho vontade própria, e aí por vontade própria eu vou e presto um serviço, eu faço alguma coisa. Então eu sou um voluntário. Às vezes um serviço voluntário gera uma gratuidade, às vezes um serviço voluntário não é gratuito o serviço em si. A gente vê isso, por exemplo, em algumas ONGs. Mas enfim, primeiro de tudo eu queria dizer que eu acredito muito no grátis, o futuro dos preços. Eu realmente acredito que o futuro dos preços é o gratuito. Vou te dar um exemplo. Você imagina que ao invés de comprar um carro, você possa comprar um serviço de um posto de gasolina ou de uma operadora de energia. Então, ao invés de você pagar pelo carro, você teria que abastecer naquele produto. Você teria uma assinatura. Isso já acontece e é muito comum com celular. Muita gente tem celular gratuito ou muito mais barato por causa do plano. Então eu contrato o serviço e tenho. E eu acredito muito nessa gratuidade, nesse futuro dos preços desse gratuito. A gente for ver Netflix, 30 dias grátis para você experimentar, depois você passa. Telecine Play tá dando 60 dias grátis para você experimentar e depois você passa. E aí a gente começa a perceber que o produto, ele já nem tem mais tanto valor quanto a assinatura. Se você for ver o Office, a gente tem o Office 365, que ele é muito mais utilizado do que a licença vitalícia do Office. Então você paga ali por ano e você pode usar esses serviços e tem ali outras comodidades, outras praticidades. Como que isso se aplica? Hoje é muito fácil você gastar muito mais em serviços de internet do que propriamente a própria internet. No meu caso, por exemplo, em casa, eu pago R$100 na internet e aí eu pago R$40 de Netflix, R$10 de Amazon Prime, R$40 de Microsoft Game Pass, que é pra jogar videogame, ninguém é de ferro, né? E aí, facilmente, esses serviços vão somar muito mais valor do que a própria internet em si, que ali é R$100, R$120 por 300 megas, digamos assim. Talvez por isso que eles queiram aqueles planos, que você, em vez de pagar por mês, você paga por consumo, assim como é na telefonia móvel. Ainda bem que isso não passa, graças a Deus. Então, sim, eu acredito na gratuidade, acredito no voluntariado, eu faço alguns atendimentos para a população socialmente vulnerável aqui na minha cidade, ou por um valor social. Eu acredito nessa função da psicologia em se tornar acessível, porque historicamente a gente tem a psicoterapia como uma atividade nobre, burguesa ou coisa assim. Resumindo, além de acreditar na gratuidade, eu acredito na função da psicologia, desse serviço de levar a psicologia acessível para todas as pessoas, seja ela de quais classes for. Por isso eu tenho esse canal na internet, aqui no YouTube. E aqui eu levo conhecimentos da psicologia tanto quanto conhecimentos empíricos do dia a dia, de facilidades que uma mudança de pensamento pode melhorar ou seu humor, ou a curar, melhorar os seus próprios comportamentos. Facilidade de vida, estilo de vida nesse sentido. Se inscreve aí. Percebeu o merchan, né? Já não é gratuito, mas não custa nada, vai. Aperta o like aí.
Quando se fala em psicoterapia, já se passou daquela época que se acreditava que psicoterapia era para doido, ou para pessoas assim com deficiências mentais, comprometidas mentalmente no nível severo. Hoje já se entende que o desenvolvimento pessoal também é para otimização e para promoção de saúde, não somente ali para questões emergentes, para quem está realmente surtando ali ou tendo alguma crise, algum ataque nesse sentido. Porém, quando falamos em serviços, na verdade nós estamos comercializando algo que é invisível, entre aspas. Aquela história que você ouve, né, daquela pessoa que saiu lá dos Estados Unidos, foi lá para o Japão para consertar uma máquina que ninguém conseguia consertar, e aí ele foi, consertou, trocou um parafuso, você já deve ter ouvido essa história, né? Consertou um parafuso e cobrou $10.000 para consertar um parafuso. E aí, né, todo mundo assustou com o preço, e aí ele pediu para demonstrar, então, por que custou $10.000. E aí, então, ele apresentou. $1 foi o parafuso. Os outros 9.999 é saber qual parafuso trocar. Então eu quero emendar esse papo sobre gratuidade, sobre serviços e sobre precificação, de entender um pouco mais sobre isso. Até porque isso está totalmente relacionado com os processos de terapia online. Por quê? Uma das vantagens da terapia online é que pode sim se pensar num preço mais acessível, uma vez que custos, né, muito corriqueiros já não são apresentados. Secretária, aluguel de estrutura, alvará, né, aquele municipal, CRP é muito necessário. Isso já vai um spoiler aí. Procure no site do Conselho Regional de Psicologia se o profissional que te atende está regulamentado por aquele órgão. Isso é muito importante, porque às vezes tem gente que se apresenta como terapeuta e não é nem psicólogo, sabe? Psicoterapia é com psicólogo, ok? Ou outro profissional de saúde mental. Psicoterapia não é com coaching, tá certo? Não sei se eu falo isso. Talvez pode soar ofensivo, mas é verdade. Então, voltando, quando a gente comercializa serviços, isso é, entre aspas, invisível. Eu via muito isso lá na minha adolescência, quando eu fazia manutenção de computadores, que na época eu cobrava, sei lá, R$40 para formatar um computador, e a pessoa, assim, achava caro. Mas quando eu precisava trocar, sei lá, uma memória RAM, um HD, alguma coisa que tivesse queimado, a pessoa pagava 200, 300, 400, R$500 facilmente, porque a peça era trocada, era visível. O serviço não é visível. Então essa é a diferença entre produtos e serviços e que molda a atividade comercial de cada setor. E aí por isso a gente vê também às vezes mecânico, técnico de informática, vários profissionais picaretas aí se a gente for ver, porque troca uma peça que ou teria conserto ou que não era necessário trocar. Mas por ser uma peça, um produto, isso se torna muito mais visível, muito mais tranquilo, assim, olha, eu estou comprando um produto. Então é mais fácil pagar por aquilo porque eu estou vendo. Mas falando em psicoterapia online, existe muitas vantagens sim. Uma coisa que antes era tendência e hoje é praticamente uma obrigação pelas questões de isolamento. Primeiro que você tem todo um tempo de deslocamento economizado. Você tanto não vai se deslocar, quanto você não vai gastar em logística, tanto você quanto o profissional, que pode estar atendendo ali em outro lugar, senão ali a estrutura da clínica em si. Outra é flexibilidade de atendimento, né? De horário de atendimento, onde você já entra num site, você vê os horários disponíveis. Eu também tenho um site, sergiosilva.net, onde você já entra lá, marcar o horário, você vê qual horário coincide com a sua agenda dentro da sua realidade e já faz o agendamento ali. Tudo num processo muito mais otimizado. Agora existem alguns ganhos secundários que eu tenho observado para além da questão financeira, que é o fato de você estar no seu próprio ambiente. Geralmente quando você vai num profissional de saúde, quando você vai no médico, num terapeuta, você tem toda a questão do novo ambiente. Então você chega, geralmente com uma pessoa que você nunca viu, num lugar onde você nunca foi, e ali você começa a falar sobre dificuldades e sobre questões íntimas. E ali então, quando você está no conforto do seu lar, ou onde você esteja, ou num lugar confortável, e ali você está no seu conforto ali, na sua privacidade, isso é muito importante, óbvio, e ali então várias questões de ordem, de rapport, né, já são um pouco minimizadas com essa facilidade. Uma outra facilidade são para brasileiros que estão no exterior. Então, geralmente, brasileiros que estão no exterior ganham ou em euro ou em dólar e tem essa possibilidade, então, de ter acesso à psicoterapia por um valor menor, decorrente à sua atual moeda de ganho, mas
mas também com um terapeuta que conhece o seu ambiente, que conhece a sua vivência, conhece a sua cultura. Isso já aconteceu uma vez, por exemplo, a pessoa morava na Alemanha, já tinha procurado ali alguns terapeutas, mas algumas questões tinham muito a ver com a cultura. E aí, por exemplo, o terapeuta não conseguia entender o sentimento ou a relação com algumas coisas que aconteciam lá e que geravam alguma dificuldade. Então essa sim é uma grande bola para brasileiros no exterior. Agora, sobre a eficácia da terapia online, ainda não está comprovado cientificamente sobre a eficácia em si, se é mais eficaz, se é tanto quanto ou se é menos eficaz. Isso a gente vai ver um pouco mais com o tempo. Mas existem muitas variáveis envolvidas quando a gente fala de eficácia. A primeira é o próprio paciente, a sua familiaridade ali com processos tecnológicos ou com ferramentas tecnológicas. Em segundo lugar, é a própria habilidade do próprio terapeuta, a sua convivência, a sua naturalidade com meios digitais. E a terceira também é a própria abordagem. A gente falou muito sobre abordagem aqui já, tem vários outros vídeos no canal, mas algumas abordagens, elas propiciam, elas podem facilitar ser implementadas em processos digitais muito mais facilmente do que outras. Porque como cada abordagem tem uma leitura dos processos humanos, cada abordagem vai se estruturar de uma maneira. Resumindo, são várias variáveis, mas eu, Sérgio, perguntando, não tenho sentido tanta diferença na eficácia para mais ou para menos. Eu sinto que nós temos vantagens e desvantagens, mas quando nós falamos em resultados, eu sinto que essas vantagens e desvantagens acabam se equiparando, mas essa ainda é só uma percepção minha. Quero muito participar, fazer e até mesmo consultar, olhar aí os resultados da literatura futura sobre isso. Agora vem cá, gente, você não vai achar qualquer um aí na internet e iniciar um processo de psicoterapia que é algo tão delicado, tão importante para o seu processo de desenvolvimento. Então, para o final, você que ficou até agora, eu vou deixar aqui algumas dicas de como escolher esse profissional, ok? Primeiro, você precisa ter certeza sobre a segurança das ferramentas utilizadas. Se aquele momento vai ser gravado, se o seu sigilo está garantido, se existe uma estrutura mínima para aquilo operar, e por isso aí também a importância de você procurar profissionais regulamentados para isso. A segundo cuidado é que se você é menor de idade, você precisa sim da autorização dos seus pais, porque existe uma transação financeira aí também implicada, ok? Uma outra dica boa é você já meio que saber necessariamente qual é a sua necessidade. Assim você já pode pesquisar um pouco sobre abordagens e profissionais mais especializados naquela queixa específica. Você pode economizar muito tempo e consequentemente dinheiro também nessa dica. E aí, com essa pesquisa sobre a abordagem e tudo, você já pode, entre aspas, tatear qual é uma abordagem que se enquadre, se encaixe melhor no seu estilo de vida, seu estilo de ser, de pensar o mundo. Mas também não se preocupa tanto nisso. É importante sim que o profissional apresente as técnicas e tecnologias utilizadas por ele, tá certo? E, obviamente, uma dica importante é você avaliar a formação da pessoa, a experiência. De repente ela começou ontem só por causa da pandemia, atender online. E como que tem sido essa questão da experiência? Uma boa forma de ver isso é avaliações de outras pessoas, a formação acadêmica pode contar muito nesse momento. E duas últimas dicas finais que eu acho assim a cereja do bolo é: faça contato com o profissional. Não tem problema nenhum você conversar, tirar todas as dúvidas. Às vezes eu percebo que as pessoas têm dúvidas de fazer perguntas assim. Realmente, olha, por exemplo, no meu caso, tem lá o site sergiosilva.net. Vou pedir até pro Fernando colocar aqui meu WhatsApp. Não tem problema nenhum com isso. E, em último lugar, seria importante dizer que você não precisa se sentir constrangido, culpado, com medo de trocar o seu terapeuta. Assim como qualquer outro profissional contratado, você deve fazer uma avaliação se aquilo tem gerado os resultados esperados, se o que você contratou condiz com o serviço que você tem recebido, de uma segunda opinião, assim como qualquer outro serviço contratado. Não se sinta acanhado ou com medo de trocar ou pensar em outro terapeuta. O que é muito preocupante é você simplesmente abandonar o tratamento simplesmente porque não houve ali um processo de empatia, uma conexão ali com o profissional. Porque dois extremos acabam acontecendo. Muita gente deixa a psicoterapia porque não encontrou um profissional que se encaixe, mas também muita gente fica com aquele profissional mesmo com aquela questão não surtindo tantos resultados
permanece ali por medo, culpa ou N razões, porque se sente meio incomodado de mudar. Então é isso, pessoal. Sobre a gratuidade, eu entrei então, deixei pro final, né, pra falar. Eu entrei então, e aí esse serviço que estava oferecendo, serviço grátis, 24 horas, existia um tempo limite para essa gratuidade, e eu abri ali as avaliações no Google, muita gente dizendo que não existia profissionais suficientes. Então a gente fica de novo naquela questão, né? É gratuito, mas eu não tenho totalmente acesso. E aí aquela máxima acaba se tornando verdade, né? De que não existe almoço grátis. Então você deve sim calcular o custo-benefício do investimento ou do gasto sobre qualquer um dos aspectos da sua vida. Isso vale para tudo, para serviço de saúde, até para o que você vai comer ou beber ou o que for. Então, grátis para não ter, eu fico me perguntando então qual é a função disso, né? A gente já vive num país onde é muito difícil o acesso a alguns serviços de saúde, aí você vai, paga um plano de saúde, às vezes o seu plano de saúde não cobre determinados serviços, e aí além de pagar imposto para o SUS, você ainda paga o seu plano de saúde e depois ainda tem que contratar novamente um terceiro produto. Muito triste, mas é o que acaba acontecendo. É isso, pessoal, muito bom estar com você aqui, obrigado por assistir até agora, estou cada vez mais feliz com os resultados do canal, estamos aí rumo a 1000 inscritos, assim, eu comemoro cada uma dessas pessoas, é muito bom, muito prazeroso ter você por aqui. Tá joia? Um grande abraço, a gente se vê. Você já sabe, né, para mais informações sobre mim, para agendar horário, para ver meus outros contatos, outras redes sociais, é fácil, sergiosilva.net. A gente se vê, até já!